Eu não vi o Tri, mas sempre fui apaixonado por ouvir histórias sobre ele e de alguma forma me sinto mais próximo daquela realidade vitoriosa quando as escuto. Os nossos convidados não viram o Tetra, não tinham nascido. Assim como para nós, Pelé, Gerson e Tostão eram super-heróis antes de ser jogadores, talvez Romário, Bebeto e Tafarel lhes pareçam ser de outra dimensão. Mas todos eles eram humanos, humanos que, com muito, muito trabalho, venceram. E é assim que começa o episódio de hoje do Futebol. Eu não vi o Tetra, eu não vi 94. Boa noite, meus amigos. Fábio e Juliano. Boa noite, Felipe. Eduardo. Boa noite. Arthur, sejam muito bem-vindos. Então, vocês não viram o Tetra? Não estávamos aí, estávamos ainda em fase de projeto, 7, 8 aninhos distante. Mas é isso, né? São as histórias que ficam. Eu não vi o Tetra, mas eu ouvi muito o Tetra. Ouviram muito sobre o Tetra já? Ouviu o E-Tetra, né? O E-Tetra, principalmente o E-Tetra, né? De sempre. Mas assim, é o folclore, as histórias e principalmente porque 94, ou melhor, depois de 90, né? 5 Copas em branco. E temos 2006, 2010, 14, 18 e 22. Sim, é um momento propício para... Estamos 5 Copas em branco. E nós aqui escutando, ouvindo e hoje falando sobre esses heróis. E é muito bom, na minha visão, a gente entender que a conquista de uma Copa do Mundo não é uma obra-prima pronta e acabada. Ela acontece de uma iniciativa de inúmeras pessoas que arriscam, perdem, ganham. E, por exemplo, o grupo que ganhou lá em 94 teve inúmeros episódios de muito drama, como essa Copa América de 89. Vocês já ouviram falar desse campeonato? Não. 89. Na verdade, dá para puxar um pouquinho o fio lá para trás ainda, né? Podemos começar lá em, né, se for o caso, lá em 83, quando esses caras ganharam lá o Mundial Júnior. Sim. Sub-20 na época, né? Tinha lá essa geração, Bebeto, Jorginho, Giovani, que depois fez uma boa caminhada aí com essa seleção. Isso e eu tal. via muito, tipo assim, chegava em vocês como, ainda mais na época, não sei quantos anos tinham, 83, 89, 89 eu tinha 12 já. 83 eu lembro, tinha 8 anos, sou de 75, lembro de assistir jogos já. De acompanhar o jogo de acompanhar, passava, né? O que não era muito comum de acontecer, passar jogos na TV, assim, mas ainda mais de sub-20, juniores, né? Pois imagina, até hoje. Mas passaram esses jogos aí. E eu lembro de ter visto, porque a Copa de 82 foi a minha primeira memória lá, então, enfim. Mas aí 83 começou a forjar esse pessoal aí, né? Sim. Dunga, Tafarel, Jorginho, Miller, Bebeto, Silas, que jogou também. Todos eles... Giovani do Vasco, número 8, assim. De alguma maneira, eles já foram se acostumando a ganhar. Porque não é sempre que o Brasil é campeão do mundo sub-20. Né? Vocês percebem hoje em dia, né? Sim. E, ao mesmo tempo ali, quando a gente fala da copinha, o cara não... tem que treinar, formar jogadores e não ganhar competições, mais ou menos, né? É bom ganhar também, para saber que é possível, né? Sim, e agora bem ou mal, o último Mundial Sub-20 que teve agora ficou super marcado. E eu não sei, eu não assisti um jogo do início ao fim. Mas quando vem uma derrota, tipo, vergonhosa... Vergonhosa é difícil de falar, né? O velho não tem bobo no futebol, mas assim... Vai ficar marcado, ainda mais sendo o Brasil, né? Se espera do Brasil, o Brasil... Pela herança, pelo legado, por tudo, pela força em formar talentos, né? Que não se fique pelo caminho cedo assim no Mundial Sub-20. Mas falando de... Como eu falei ali antes, quando eu via jogos da Copa de 70, eu não sabia que o Pelé e o Gerson erravam chutes a gol. Erravam, sabe? Tu só tem uma ideia de uma perfeição absoluta, assim. Pelé dava cotovelada. Isso, jogador, né? Não tinha... imagina, era um monstro, né? Sim. Não se imaginava que os caras erravam, né? Sim, o monstro que mais apanha, e daí chega uma hora que o cara... E quando erravam, ainda erravam bonito, né? Na verdade era isso. Sim. O chute de longe, que
Sim. Nem Pelé, né? Que só Pois Pelé. é. Mas essa é uma impressão que fica pra gente, assim, pelo menos pra mim. Eu vi muito poucos jogos em retrospectiva, assim, sabe? Eu acabei vendo mais jogos desde o momento que eu nasci, assim, acabei focando mais nos jogos do momento que eu tava vivendo. E pra mim, a figura, por exemplo, do Romário, pra mim é muito marcante. O Ronaldo até, a gente pegou um tempo do Romário no Corinthians, mas o Romário, ele tem essa aura, assim, sabe? Parece que o Romário não errava gol. O Romário, sabe, dentro da área ele sabia sempre o que fazer. Polêmico, Que é de polêmica sobre isso. crescer, que é de crescer a vida inteira escutando, e mesmo no paralelo inevitável com o Ronaldo, né? Ronaldo, o melhor centroavante da história, mas ninguém foi como o Romário dentro da área. E aí, exato. pô, o que tu vai fazer com essa figura? Isso é muito além, entendeu? Então, e de fato, e quando tu fala em ver jogos em retrospectiva, mesmo se vai buscar gols e melhores momentos em Sim, retrospectiva, absurdo, só né? alimenta essa perspectiva Claro. de, pô, esses caras eram intocáveis. E se a gente pensar na realidade, qual jogador que não erra gol? Exato, claro. Quantos por cento das chances criadas pelo melhor jogador são convertidas em gol? Sempre é baixo, né? Sim, e positivo e negativo, né? Como a gente falava nos bastidores sobre o Dunga. Do Dunga não ser... Pô, de repente o Dunga não é um caneludo total sim, volante. Não é muito, não é muito. Não, o Dunga Então, então Não é justamente... mesmo, é. o Dunga era um grande jogador na base do Inter. Ataque e defesa, né? Aí foi pro Santos, Vasco, Corinthians, né? Japão, Não, aí primeiro Fiorentina, isso, passou pela Itália. Alemanha. Aí quando ele deu... na época da Copa de 90, ele já jogava muita bola. Quando ele foi para a Alemanha, jogava no Stuttgart na época da Copa de 94, ele apareceu ilimitado. Era todos os fundamentos. O cara metia umas trivelas assim, que tu vê, esse cara faz musculação de noite para não estender a coxa numa trivela dessa assim. E umas chapada com tanto efeito como uma trivela inacreditável, assim, e a precisão, né? Só bola no pé. Depois quando a gente vai chegar nós vamos falar de um lance muito, muito emblemático disso aí, de uma trivela dele lá na frente, Sim, né? é. A gente vai chegar nisso, mas realmente é isso aí. Então, falando de drama, né? Tá, Copa de 82, aquela que você sabe, já deve ter visto bastante. 86. Paulo Rossi. Essa é a figura que eu tenho na cabeça. 86 foi um respiro assim da Copa de 82, com a adição do Careca, o Zico machucado, e a gente perdeu meio cansado, jogando com a França ali. Falcão foi só no nome, assim, né? nem entrou. Nem entrou. Acho que entrou um jogo, né? bem Com a pouco. Argélia. Exato, E aí perdeu para a França e o futebol brasileiro ficou sem pai nem mãe. Ele tá, o que a gente é? Agora a gente não é o futebol arte. Colocaram o Carlos Roberto Silva, treinador, ali em 87, que ele tinha sido campeão brasileiro com o Guarani, em 78. Aí começaram a entrar esses jogadores da geração, das duas gerações campeã do mundo de júniors. Mais os menudos do São Paulo ali. Teve um jogo que era Sidney, Miller e Silas. Silas, o ataque, e Careca ainda. E era um grupo de 3 times também, né, nessa Copa América. E o Brasil foi jogar com o Chile, ela foi realizada na Argentina em 87, com o Carlos Roberto Silva como treinador. E a escalação do time era Carlos, um goleiro que jogou no Corinthians, na Ponte Preta. Josimar, de grande Copa de 86, jogava no Botafogo. Ricardo Rocha, Júlio César, Geraldão no segundo tempo e Nelsinho. Vocês já ouviram falar de algum desses? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Então, 87, Ricardo Rocha já chegando. Aí, Douglas do Cruzeiro, Edu Marangon da Portuguesa, Raí, jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, na época. Valdo, jogava no Grêmio. Miller e Careca, na frente. E entrou Romário aos 53. Então, já querendo chegar também. Romário não foi campeão mundial júnior. Naquelas 83, 85. Não estava no grupo. Não estava. Mas aí, imagina em 87, perdeu uma Copa América de 4-0 pro Chile. E o Chile, nessa época, era um time, assim, considerado forte? Tinha algum grande craque, por exemplo? Um jogador, assim, de expressão? Nunca foi. O Chile começou a ter alguma notoriedade, assim, né, no futebol sul-americano. Depois, ali, mais perto do final dos anos 90,
quando teve ali o Zamorano, Marcelo Salas, naquela época ali. Que eu conheço. Fora o Figueroa não... Isso, lá atrás Figueroa. Então, feitas as apresentações do contexto que nos circundava, vamos ao assunto Copa América de 89. Então, Carlos Alberto Silva teve esse revés aí gigante, perdendo a Copa América de 87 para o Chile de 4-0. Tava feia a coisa. E aí, vamos inventar alguma coisa. E o Sebastião Lazzaroni tinha sido campeão carioca em 86 com o Flamengo, 7 com o Vasco e 8 com o Vasco. Lá no Rio, bem próximo da CBF, foi feito ali um encaminhamento e foi escolhido para ser o técnico da seleção. Primeira providência, implantar o esquema 3-5-2. A grita foi geral, porque no Brasil, na época, era um volante que jogava. Que é do perigo do cara ser considerado inventor, né? Do cara, até porque daqui a pouco nem joga desse jeito, vai chegar na seleção. É uma tendência que ele viu. Agora eu cheguei na seleção, tenho material humano para isso, vou implantar. O futebol brasileiro sempre acostumou a jogar no 4-3-3 ali, basicão, né? E o 3 ali do meio era um volante, que era o centro médio, cabeça de área que falava. Meia direita e meia esquerda, que eram os caras que armavam já, um meio atacante e um meio armador, assim. Um ponta direita, um ponta esquerda, hoje chama extrema, e centroavante. Basicamente era isso, né? Então era um cara que marcava, que era um pitbullzão na frente da área. E aí, Lazzaroni vem com com 3 zagueiros, o líbero, né? Que é o Baresi, era o grande cara da época. E era o modelo, o Milan ganhava muito, né? Ganhou 3 Copas dos Campeões. Do saque, né? Isso. Então, o Brasil chega na Copa América, 40 anos sem ganhar uma Copa América. Nem em casa, nem fora. A última vez tinha sido em 1949, no Brasil. Aí, tudo certo. E 40 anos com a Copa América rolando. Rolava? Sim, direto. Rolava, porque era... Tipo assim... Com a mesma frequência. Vai pegar e vai dizer, mas tem um corte de 15 anos aí que parou, não teve Copa América. 40 anos. E às vezes até de 2 em 2. 87, 89. Que é um jejum bizarro, né? Então, o Brasil entra na Copa América. Tudo certo, o grupo novo, Lazzaroni convocando gente nova e tal. Aí, só que teve uma pré-lista de 23 nomes e a Conmebol decidiu que só 18 poderiam ficar. E a primeira fase era na Bahia. E no grupo tinha 5 atacantes. Baltazar, Bebeto, Romário, Miller e Charles do Bahia. Já ouviram falar desse? Não, do Charles não, mas os outros sim. Charles, campeão brasileiro com o Bahia. Um ano antes, Naquele ano, na verdade. Naquele ano, porque a final foi em fevereiro. Sim, não necessariamente não sabia fazer gol o Charles, mas estava numa lista ingrata. O Lazzaroni fala numa entrevista, eu tenho esse. Quem é que eu vou cortar? Aí deixaram ficar 18 só. Só que era na Bahia a primeira fase. E aí foi um festival de queima de ingresso, queima de camisa, pressão no jogador, torcida contra. Que loucura isso. Aí o Brasil estreia contra a Venezuela. A Venezuela não sabia jogar futebol na época. Aí ele fez apenas 3 gols. O técnico Lazzaroni foi o mais atingido, olha aí. Logo aos 2 minutos, a resposta da seleção. Bebeto chuta rasteiro no canto, tá aí. Brasil 1, Venezuela 0. E a comemoração você vai ver depois do replay. Você já deve ter visto, mas vai ver de novo agora. Revoltada do Bebeto, olha só. Brasil! Sim, como seria daqui a pouco fazer um paralelo dessas... que tem umas seleções convidadas, daqui a pouco vem, sei lá... tipo um Tahiti, naquela época que teve na Copa das Confederações. Time quase sempre profissional, aqui, né? Um San Marino, diria. Era para tocar nesse 7. nível. Aí, além de só fazer 3 gols, o gramado da Fonte Nova... isso é bizarro, né? É que a gente fala que é uma época mais romântica do futebol, assim, né? Romântica do futebol, né? Licença poética, exatamente, porque choveu bastante naquela época lá, né? Também em Salvador, nesse período aí, e o gramado estava impraticável, né? Mas, cara, se a gente for olhar, né? Tava revisitando um pouquinho os vídeos, assim, não era exclusividade da Fonte Nova. Claro, a Fonte Nova estava impraticável, mas todas os campos que o Brasil jogou, né, tanto em 89 ali,
Só depois no Maracanã, na final, mas um pouquinho mais pra frente, até na eliminatória, avançando um pouquinho, na eliminatória depois de 93 ali, não é como hoje, né, que a bola rolava e tal. Era muito comum o cara conduzindo a bola, pegava no morrinho e vinha na canela do cara, né? Era difícil os caras jogarem com um campo em condições perfeitas, assim. Mas é que mostrava que realmente é um outro momento do futebol, né? Futebol mais raiz, assim, né? E na época tinha, tipo, uma coisa que eu me pergunto. Na época, sobre, por exemplo, tu falar esse jogo da Fonte Nova. Muito impraticável, muito difícil de jogar. Teve, por exemplo, um alarde na mídia, por exemplo, falando sobre isso? Ou é uma coisa que talvez hoje tenha muito mais? Sim, hoje vira muita hoje vira notícia, muito sabe? mais. Era um breve comentário. O gramado tá ruim, mas isso é normal. Ruim pros dois, tá ruim pros dois, entendi. e era isso, né? Hoje em dia, poxa vida. Claro, vira uma notícia de uma alguns semana. dias aí teve um técnico que reclamou do gramado do Alfredo Giacone, por exemplo, lá no Juventude, que é perfeito, um dos melhores do brasileiro, porque o time não tava conseguindo jogar naquele gramado ali. Então imagina isso, né? Leva lá pra trás. O sintético, né? Toda a polêmica envolvendo o gramado misto, tempos. gramado sintético. Então, nessa primeira fase, aí o Brasil, se não bastasse fazer apenas 3 gols na Venezuela, que era uma catástrofe, principalmente ali aos olhos do povo baiano naquela época, o Brasil ainda inventou de tomar um gol da Venezuela. Ai, acabou, né? Que foi o primeiro gol de todos os tempos que o Brasil tomou da Venezuela. E um tabu, por menos sentido que ele faça, se a pessoa quiser usar o tabu a seu favor, ela usa. Então, além disso, teve esse 3-1 na Venezuela, 2 empates em 0-0, Peru e Colômbia, ainda em Salvador. E aí entra em ação um estádio muito importante na vida da seleção brasileira, chamado Mundão do Arruda, lá em Recife. E lá o Brasil ganha de 2-0 do Paraguai. 2 gols de José Roberto Gama de Oliveira. Baixinho, magrinho. Quem olha não diz o que vai acontecer daqui pra frente. Bebeto. E jogadaça do Mazinho, outro nome que estava surgindo ali, jogava no Vasco também. Aliás, o que tinha de jogador do Vasco no time do seu Diga de passagem, começou como lateral direito no Vasco e depois pela sua habilidade, foi jogar meio campo, meio né? no Palmeiras, né? Mais pra frente, exatamente. Mas ele foi pra Europa antes de... Foi pra Europa e aí depois ele voltou e aí... Sim, então o Brasil ganha de 2-0 do Paraguai no Arruda e se classifica para a fase final no Maracanã. Aí o público pagante não baixa de 120 mil nessa fase. Pagante. Não baixa de 120 mil. Primeiro jogo, alguém se arrisca a dizer qual foi o primeiro jogo da fase final no Maracanã? Sobraram poucos, né? Sim. Sobraram 2. Um tem um fantasma absoluto e o outro é a maior rivalidade. Maior rivalidade do mundo. Guilherme, temos aí o vídeo Brasil e Argentina, Copa América de 89. Tá na mão? E no Maraca, no Maraca em 89, melhor pegar a Argentina. Quer dizer, pior pegar a Argentina ou pior pegar o Uruguai? Pelo Maracanaço. Pelo aço, né? Mas pelo fantasma. 3 anos depois da Copa da Argentina ganhar a Copa com o Maradona, sim, eu acho. Tem aí? Chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Que isso? Que isso? Bebeto com quantos anos aí? 24. Mas iniciando o ciclo na seleção, assim. Tá louco, que isso? Lá vai Mauro Galvão curtindo uma de ponteiro esquerdo, Silas. Olhou o Valdo entrando pela direita, lançou pra Bebeto. Que isso? Romário, você, sai o goleiro. Olha o gol brasileiro. Tá louco. O zagueirão ajudou muito também. Exato. Brown, Tentou mas deixar feio, né? Ainda zagueiro tentou campeão deixar do feio. mundo, Campeão do mundo. Com o braço quebrado, ele jogou a final, né? Mas a deixada do Bebeto é inacreditável. Tá louco. O Tá louco. Brasil corta Romário, ele Bebeto, vai Romário pra Bebeto. Toque esperto, botou na frente, insiste Bebeto, girou pro lado errado. Infernizando. Dunga pra arriscar a cobrança, pé direito. Dunga? Brasil bateu forte, Dunga. Isso, outro pro goleiro Cumbido,
tocando. A bola entrada para Romário. Nossa, Olha o que ele fez, olha o que ele fez. que isso. Pênalti, não? E o Silas lançando todas. É. Meu Deus do céu, cara. Aí ele já pagou o ingresso. De canela. Sei lá, 70, 80 mil pessoas que estão no Maracanã. 70, 80 não, 132 mil pagantes nesse Meu jogo. Deus do céu. Inacreditável. Então, por que nós falamos tanto dessa Copa América aí? Porque ela é um dos grandes capítulos, o segundo capítulo de Bebeto e Romário. E esse jogo nasce Bebeto, o rei do voleio, ou já vinha Já príncipe? praticava. Isso é normal dele, na verdade, né? Isso aí que ficou... Imagina, isso é normal. É. Ficou pra história esse, na verdade, mas isso era o corriqueiro. E depois outros que ocorreram, muitos... Se a galera quiser procurar gols do Bebeto no YouTube ou gols de voleio do Bebeto, vai achar muita coisa pelo La Videozinho Coruña. de 8 minutos e meio, sem replay. 8 minutos e Que meio, isso? metade do vídeo é gol de voleio. Pela seleção tem também, né? Depois tem um amistoso contra a África do Sul, mais pra frente, acho que lá em... Do aviãozinho do Zagallo. Exato, 96, 97. É. Também, foi o gol da virada até, né? Gol de da virada, os caras lá na África do Sul ganhando do Brasil 2-0, o Brasil virou com um gol de voleio do Bebeto. E antes o técnico da África do Sul, a comissão técnica tinha feito um aviãozinho, fizeram o segundo gol, saíram, invadiram o campo fazendo aviãozinho. Que loucura, parecido E com a aí Copa de a 54. comissão do Brasil fez a mesma coisa. Idade tinha o Mário Jorge, 65 naquela época. Por aí. É. E saiu correndo fazendo aviãozinho. Imagina. Os caras invadiram o campo. Perderam a quase. linha total. Bah, que coisa. Mas uma bucha. É. E ele fazia esses gols de voleio cruzado, bicicleta, cabeçada. Se estamos falando do Bebeto, né? Brasileirão 87, apelidado de... É nosso, é deles. Eu não sei o Brasileiro- apelido, mas... se chamava Copa União. É uma longa história, isso. eu não Sim, vi Copa que é, União. Esporte que é a ganhou, história do o Flamengo esporte ganhou. Flamengo. É isso. Bem, isso aí. Isso aí. E naquele campeonato, no módulo verde, que era da primeira divisão, teve semifinal, né? Teve 2 grupos, o campeão de cada grupo, turno e retorno, o campeão de cada grupo ia para uma semifinal. Aí foi Inter e Cruzeiro, Flamengo e Galo. 2 jogos. O Flamengo ganhou e tal. Em cada jogo o Bebeto fez um gol. Inclusive o gol do título também. E de cabeça, os caras enfiando bola para ele, tocando na saída do goleiro. Então, todos os tipos de gol. O Bebeto tinha, pelo Vasco, vi alguns. Sabe o gol do Neymar na final da Copa das Confederações? Adianta e dá um canhão de esquerda. Goleiro. O Bebeto fazia aquilo ali também. Ele era mais ambidestro do que eu lembrava aqui na pesquisa agora. Eu vi. Um negócio impressionante. E Muito gol de chapa também, né? Tinha um característico, assim, Sim. trazer pro meio, chapar também. Muito ele fazia. colocadinho, falta. É. Na seleção, quase nunca, mas muito gol de falta pro muito. clube. Aquela batida dando um passo, assim, e batendo, né? Era muito E E de cabeça que eu acho. Pois uma é, loucura, exato. né? de cabeça. É uma Ele sabia impulsão, muito, assim, dá pra ver sabia alguns muito lances. e posicionava muito bem. Porque o baixinho Romário, se coloca o Bebeto do lado do Romário, tira 3 dedos de um pro outro. O Bebeto é Eu um acho que pouquinho sim, maior, um pouco 70, maior. né? Mas Uns isso que eu digo, 71 mas por aí. aí É. penso, É um pouquinho menor que eu, mas... É muita noção de posicionamento, E de Romário- saber onde tá, de impulsão. Impulsão muito. O Romário é Muito alto. 1,68 e dizem que... Espichado. Assim, espichado. Esticadinho. Então, 3-0. O Bebeto Gols de Bebeto segue e Romário. jogando o Romário para vice-artilharia. Exatamente. E como era um quadrangular, a última partida também trouxe Brasil e Uruguai com condições de ganhar. Era aí passou a ser uma final daí, né? Diretamente. Exatamente. Então, Brasil, se não era no mesmo dia, 16 de julho do Maracanaço, era muito perto. Então, imagine, era o primeiro. Sim, chegando aí o fantasma. Não importa que em 70 teve Brasil e Uruguai para exorcizar o fantasma. Sim. Ele volta. Tem sempre chance. E aí, tu tá no Maracanã, pode perder pro Uruguai. Sempre pode. Né? Pô, os caras não precisam nem falar. Mas nesse jogo, no qual o Brasil alinhou com o Tafarel, Ricardo Gomes, Aldair, Mauro Galvão, 3 zagueiros,
Mazinho na direita, Dunga, Valdo, Silas e Branco. Branco e Mazinho, os alas. E na frente, Bebeto e Romário. E numa jogada pela direita, esse jogo tinha 150 mil no Maracanã. Isso. Porque originalmente o Maracanã cabiam 200 mil pessoas, né? Sim, Quando ele foi sim. construído por isso. Aí, mas já tinha diminuído um Foi pouco a capacidade. retraindo cada vez Só cabiam mais. 150 mil. É. E vocês, embora, quem olha essas imagens da Copa América de 89, que o pessoal vai buscar aí, uma coisa que fica no meu inconsciente, mas que dá um clima, são aqueles torcedores na geral com uma toalha, uma bandeira que faziam assim na hora do gol. Aquilo lá agregava ao cenário de uma maneira assim, de arrepiar. E ainda mais com o campo lotado como estava nessa final. E aí uma jogada pela direita que o Brasil trama o Jorginho, não, desculpa, o Mazinho e o Bebeto. O Mazinho toca no Bebeto, o Bebeto faz um pivô aqui por fora e toca, 1-2, na verdade, e toca no Mazinho. O Mazinho tinha um cruzamento assim. Sim, a vantagem de tu ter jogando pela tua direita um cara que se formou lateral e vai jogar de meia depois. Né? Então... E aí, Mazinho, pai de certos jogadores aí, né? Tu sabe, pode falar então. Thiago e Rafinha. Alcântara, né? Que eles usam. Beleza, então, Mazinho cruza perfeito, Romário se antecipa no primeiro pau e guarda e sai enlouquecido, pula a placa de propaganda e vai comemorar na casa dele, que o Romário fez no Vasco não foi brincadeira, né? E ainda jogou junto com o Roberto Dinamite, era muito difícil jogar. Nossa Senhora. Inclusive no Beira-Rio, em 85, eu vi essa dupla jogar. 2-2. E voltando à Copa América, o Brasil campeão depois de 40 anos. Então, 2 vezes campeão mundial sub-20. 1-0. Brasil Uruguai. 1-0. Ali já tinha Fonseca, Francesco, ali o Uruguai não era bobo. E não sei se Rubens Sousa. Mas, então, campeão em casa de novo, né? Aí, beleza. Aquela época era tudo tiro curto. Próximo capítulo, isso aí era em julho. Próximo capítulo, eliminatórias para a Copa de 90. Fórmula de disputa. 3 grupos de 3. Classifica só o primeiro. Só o primeiro de 2. De 2 grupos. Primeiro de 2 grupos. Assim, 3 grupos de 3. Entendi. 2 grupos, os 2 melhores primeiros classificam direto para a Copa. Que isso. O pior eu tinha dito primeiro, que era dois grupos classificam primeiro e... Não. O pior primeiro vai jogar a repescagem com o campeão da Oceania, das eliminatórias da Oceania, que naquele ano era Israel, porque não jogava na Europa, jogava na Oceania ainda. Então, o Brasil tinha Venezuela e Chile no grupo, tá? Aí... Venezuela ufa. Venezuela 4-0, 6-0, tranquilo, no Morumbi aqui, né? Mas pegou o Chile desde 87, não tinha pegado o Chile ainda. Eu acho que não. Ou em 88 teve 2 amistosos 0-0. Sim, não, mas não. Teve 2 amistosos 0-0 com o Chile. Não. E aí, meus amigos, esse jogo das eliminatórias lá no Chile, Brasil e Chile, quem procurar no YouTube vai ver. Guerra em Santiago. Ou Vinha Del Mar. Acho que era Santiago. E aconteceram coisas inacreditáveis nesse jogo. A pancadaria. O Romário estava nesse jogo, foi expulso, já aumentando o drama. O Brasil fez umas jogadas incríveis, assim, Bebeto jogando muita bola. O gol do Brasil foi um gol contra inacreditável do Chile. Blitz dentro da área do Brasil. Blitz dentro da área do Brasil, jogaram o Tafarel e os zagueiros para dentro do gol. O juiz teve que dar falta. E daqui a pouco, o Brasil tá aos 87 minutos com a bola controlada. O Tafarel comete uma infração chamada sobrepasso, que a regra terminou e eu até hoje não entendo. Se é double dribble de basquete. O juiz interpretava do jeito que ele quisesse, na verdade. Precisava de uma infração. Isso aí, Porque na década de 50, o goleiro driblava igual jogador de basquete. Eu lembro do Gilmar fazendo isso. Depois, parece que não podia fazer drible duplo, que nem basquete não pode. Mas ninguém dava. Só que ali, aos 87, o Tafarel
teve uma certa catimba ali excessiva e fez assim, e quicou a bola aqui de cima, e aí os caras pediram, o juiz deu sobrepasso a 2 passos da linha do gol do Brasil. Beleza, falta 2 toques dentro da área. O Arthur, talvez, o Eduardo sabe como é que se monta uma... Sim, velho. Se antes o Chile tocou todo mundo pra dentro do gol, agora o Brasil vai de propósito botar todo mundo em cima da linha. O Brasil vai botar todo mundo em cima da linha e não existe infração que possa ser cobrada a menos de 9,15 metros da linha do gol. Exatamente, tem que puxar pra trás. Só que o que aconteceu... Sabe quando alguém te derruba no meio campo, tu pega a bola e cobra? Os caras pegaram a bola dentro da pequena área, tocaram pro lado e fizeram gol. Ah, não, é absurdo. Sem o juiz da barreira, sem nada, e saiu correndo, todo mundo correndo, enlouquecido. O Brasil reclamou, o jogo ficou empatado em 1-1. Que isso. É muito surreal. E daí eles ficaram como heróis nacionais, buscaram o jogo aos 87. Nossa, sim. Era nacional. Aí, só que tinha a partida de volta disso aí. E o Brasil, com essa história do primeiro não ser garantia de classificação para a Copa, qualquer zebra no Maracanã, ultra lotado também, diga-se de passagem, qualquer zebra ali podia tirar o Brasil da Copa ou jogar para repescagem, talvez, né? Então, o Brasil tem cada vez mais nunca deixou de ir para a Copa, pelo menos até agora. Batendo na porta. Daqui para frente vai ser meio difícil não ir para a Copa, né? Com 7 classificados de 10. Mas lá naquela época eram outras fórmulas, né? Lembrando que eram 9 times porque a Argentina era campeã atual. Já estava na Copa. Sim, e o parêntese que... Cara, não é nem glamour, meu. É essência de futebol mesmo. Essência de uma competição que tu impõe que seja mata-mata. Ou mata-mata não, mas que seja a fase de grupos mesmo, né? No caso dessas eliminatórias, de tu ter, principalmente nas seleções, hoje em dia nos clubes também, a tendência na Europa é essa, de tu ter um jogo de ida e de volta, né, cara? Isso aí, claro, super importante. Tem as Copas Américas com as sedes determinadas. Copa do Mundo, claro, não tem como falar e mexer no formato, mas que... Tu cria uma história para aquele jogo, né? Imagina, poder jogar uma ida no Chile e uma volta no Brasil. Sim, e aí, dentro das polêmicas todas desse jogo, né, o Sebastião Lazzaroni fez um comentário: lá na volta nós vamos dar um chocolate neles. E aí, só para colocar mais lenha na fogueira. Essa expressão eu sou obrigado a explicar a origem dela, que o Inter ganhou do Vasco a final de 79 do Brasileiro, né? E lá no Brasileiro de 81, o Vasco deu uma goleada no Inter. E um comentarista chamado Washington Rodrigues, qual é o apelido dele? Apolinho, que foi técnico do Flamengo. Na época do Romário. Na época do Romário, no time dos sonhos. Ataque dos Sonhos. Né? Ataque dos Sonhos. Ataque dos Sonhos formado por Romário, Sávio e Edmundo. E que deu bastante errado também, pode ser um outro capítulo aqui do nosso programa. O técnico era um jornalista. É um jornalista. Ele não virou jornalista depois? Não, ele era jornalista e era um flamenguista, né? Virou técnico do Flamengo. Jornalista. Sim. Era muito Flamengo. É o Pedro Ernesto. Se chegasse e colocasse o Pedro Ernesto para ser técnico do Grêmio, por exemplo. Que loucura. Em 95, com a maior contratação da história. Sim, o Romário sendo o melhor do mundo, né? Isso. E acho que o pessoal pensou que com aquele time que eles contrataram 15 jogadores, nada podia dar errado. E então o Vasco deu uma goleada no Inter no Brasileiro de 81 e o Apolinho no rádio falou: paguem o que devem. E citou uma música de um compositor cubano que foi cantada depois pelo Nat King Cole, El Bodegueiro, a música, que tem um trecho que é assim: tome chocolate, pague lo que deves. E por isso, tome chocolate. Chocolate virou sinônimo de goleada. Que loucura, eu não sabia disso. Informou o Guia dos Curiosos na minha pesquisa. E eu, desde que o Lazzaroni falou essa de chocolate, eu não tinha certeza de por que isso, né? Porque essa expressão, pelo menos aqui na minha pesquisa, o Guia dos Curiosos informou que essa é a origem. E eu conhecia a música, então achei mais legal ainda. Claro. E o Brasil se preparou muito para esse jogo contra o Chile no Maracanã. E o Guilherme vai tocar um compacto
desse jogo pra nós. E o chocolate colado no vestiário do Chile aqui. Olha aqui, olha também, aqui, olha também. aqui. 15 chutes a 1 a gol. Que loucura, a estatística de passe errado tá ali. Pô, defesaço. Olha aí. Sim, blitz total. Sem Romário, que foi expulso no Chile. Né? Sim. Ah, ele cai, eu achei que ele tinha sido derrubado. Cai desequilibrado, né? Careca entrou no lugar do Romário. Apareceu ele antes, né? Recuo pro goleiro. Ah, recuo pro goleiro, exatamente. Vamos. Sempre um drama, não importa quantos anos passem, sempre um drama quando ele não sai, né? E a blitz olha não essa. sai. Que isso. Mas o time do Brasil tá atacando muito por fora, né? Isso é uma coisa que deve ser também Era muito normal na época. por conta Usava muitos dos laterais, alas, né? muito. Muita ultrapassagem. Se não fosse o Flamengo, ali, toque pelo meio, os times eram assim. Muito por fora. É. Olha lá. Nossa, que isso, cara? Descarado. Que Surfou. pisada, hein? Quem é que toma pisão? Eu não sei se foi o Bebeto. Surfado. Olha aí, finalmente, né? Cara, e tanto lance, cara, o goleiro no ângulo o goleiro foi buscar as duas. bandeiras balançando. Aham. No ângulo o goleiro busca duas. Mas não sei quantos e um gol choradinho. Careca, todos os fundamentos, perna direita, perna esquerda, cabeceio, craque. Finalizador completo. É. De perna, canhoto. É. Destro. Canhoto. Centroavante titular do Guarani em 78 com 17 anos, né? Campeão brasileiro. Imagina. Olha a metida do Bebeto. Não, a jogadaça, né? O gol chorado que eu falo é o Sim, goleiro, A bola entrar Moinho. chulhando. Moinho, artilheiro, o goleiro ainda vai bem na bola até. Aquela... E o fura-bola, qualquer coisa, um empate já era do Brasil? Aí. Tudo às mil maravilhas até que... O que rolou? Pois é. Não sabe o que aconteceu ali? Ainda é. Eu vi que caiu só. Mas o contexto Isso aí não. já vai mostrar, mas simplesmente... Olha lá. Ah, eu já vi isso. Eu já vi um lance Cara, desse. eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto um vídeo disso. Eu não sabia que era esse jogo. Que absurdo, cara. E não deve doer pouco um negócio desse. Bah, que isso. Que isso. Que isso. Bah, que horror. Pode parar então, Gui, o vídeo? Por favor. Ali, de novo, já vamos falar sobre isso. Por quê? A torcida, né? Aquela coisa passional, enfim. Aí tinha uma pessoa lá na arquibancada com um sinalizador. Rosineri Melo? Acho que sim. Rosineri Melo. Resolveu acender o sinalizador, mirou pro campo, acendeu, jogou. O sinalizador cai atrás do Rojas, ali como vocês viram no vídeo. E por que ele estava sangrando com o sinalizador? Na hora da comoção ninguém pensou isso. Pois é. Tímpano. Tímpano? Não. Não Por que ele estourou estava o vidro? sangrando? Porque É que o vídeo tava, né, a gente tava longe do vídeo aqui, mas pois depois é. fica meio nítido, assim, quando a gente tem os detalhezinhos aí. Ele não se corta, né? Porque ele entrou em campo com uma gilete na luva, pronto para em algum momento se cortar Pô, que isso. Não pode que ser. isso. e causar o que causou. A retirada do Chile de campo, com a culpa do Brasil,
que seria derrotado no Que jogo. loucura. Premeditado, né? Já pensando, imagina, o cara esperando o momento Mas disso com essa ideia na acontecer. cabeça pro jogo. Mas é um sinalizador ou um rojão? É um Ele sinalizador. estoura. É sinalizador. Não, nem estoura, né? Não estoura. ia dizer- Não, ele cai ali e fica, né, fica aceso só. eu, não. não, eu ia dizer que o... Não, ele não estoura. O Rojas surdo lembrou que tinha... Não, mas... Não. Putz, espera aí. Não, e depois, né, olhando o vídeo, o pessoal pode olhar aí depois, dá pra ver nitidamente que ele passa a mão. passa o... No né, supercílio ainda, no né? supercílio. que- Sim, E a Placar publicou uma foto super aproximada, super granulada daquilo. Mas dava pra ver direitinho o que ele tava Mas alguém fazendo. acusa no jogo, alguém vê. Não. Como é que isso sai? Isso... Mas é que imagina o desespero, né? Não, É uma mas eu digo, situação. justamente por isso, e justamente por qualidade de imagem e tudo, e quem tá lá, tá... Aquilo vende pra quem tá dentro de campo também, então como é que se fica sabendo? Tu imagina, fica tu tá sabendo? na arquibancada, vamos supor, tu tá na arquibancada lá, vê um fogo caindo lá, um foguete, enfim, algo que tu não sabe o que é. Né? A gente, discutindo aqui, a gente não sabe se é um sinalizador ou se é um Sim, rojão. sim. Imagina pra quem tá lá. E o cara sangrando. Vai imaginar, caiu uma coisa numa... Mas né, ele descobre que ele tá com a gilete na luva. Foi um trabalho de perícia, literalmente. Fotos, buscar jornalistas que tinham fotos daquilo, observar bem a imagem. vídeo, E foi parar na FIFA, e tu viu ali que eles foram recebidos no Chile também como heróis, de novo. Mas retirada do Chile de campo e... Saíram, acabou o jogo. Os caras levaram o Rojas no colo, assim, os jogadores. E aí era o Ricardo Teixeira já, presidente da CBF. E ficou um bom tempo, umas boas semanas, na mão da FIFA. O que vai acontecer com o jogo? O que vai acontecer com o E o jogo? Brasil Os caras podia ficar investigando. fora. Sim, o plano deles era esse, né? É. Exatamente, era isso aí. E finalmente a FIFA decidiu em prol do Brasil e aplicou uma pena de banimento do Rojas do futebol. Bah. Que existe um documentário Que do foi Rojas cumprida. dizendo, não, calma aí também, não precisava ser assim. Mas ele foi só assistente técnico e treinador de goleiros do São Paulo. São Paulo, né? depois. Acho que ele tinha jogado no São Paulo, né? Sim, tinha jogado antes. É. E o Chile foi suspenso da Copa de 90, foi suspenso da Copa de 94. Não pôde participar das eliminatórias. Era um gancho Sim, já é. pra próxima. Suspenso, tipo, foi negado o direito de conquistar a vaga. Sim, na próxima Copa. Sim. Então, resolvido, Brasil classificado para a Copa de 90. E a Rosinelli posou pra Playboy depois. Ó, falecido, Rosinelli. Falecida, exatamente. Deus a Que Deus a tenha, né? Posou pra Playboy. Foi caldo de Brasil esse, né? Bah. Caldo de Brasil. Isso ter virado Impressionante. de goleiro do Chile se cortando pra revista da Playboy é muito Brasil. Não podia sair, né? Não podia sair por cima na classe. Que, os caras vieram aqui, fizeram o escarcel, tentaram ganhar no... Mas eu tô ficando velho, sabe? Eu vi 94, eu acho que tá. A capa era Rosinelli, a fogueteira do Maracanã. Isso aí. Então, depois da Copa América de 89, a nossa pesquisa, teve as eliminatórias, 6-0 na Venezuela, que eu falei, 4-6. O Brasil formou com o Tafarel nesse jogo aí do foguete, do Rojas. Tafarel, Odair, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Jorginho, Silas, Dunga, Valdo e Branco, Jorginho Almazinho, Luxo, né, na lateral direita, na ala direita, Bebeto e Careca. Careca entrou no lugar do Romário expulso, mas a hierarquia era parelha. E ainda tinha Luiz Carlos Vinck fora dessa lista aí que podia... Sim, exatamente. Podia tá isso, 88, muito jogou na seleção. Olimpíada. Ala também, né? Que loucura, né? Ala de direito, não? Sim, Lateral lateral também. direito, Assim né? como Não o se falava Filho, em ala, sim, né? sim. época. Com mesma- Não, aí começou, em 89 começou a se falar em ala, porque aí o Brasil jogava no mais 3-5-2, e aí começaram... naturalmente mudou pra ala. Aliás, como eu falo, o contexto brasileiro era contra esse 3-5-2. 4-3-3, Sim, e ainda 4-4-2, mais... era isso aí. Spoiler, ainda mais depois do resultado da Copa de 90, né? E aí depois, em 89, teve amistosos ali, 1-0 com a Itália, gol do André Cruz, quarto zagueiro também. Quarto zagueiro que ontem tive uma conversa com o Eduardo. Não nos entendemos com quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Quarto zagueiro, assim, eu não sei exatamente, mas eu traduzo como... Cadê ele? Na linha de 4. Quarto zagueiro não Linha seria de o último da cobertura? Não, quarto zagueiro é o seguinte, nos ser, primórdios isso aí. do futebol, existiam 3 zagueiros. Um lateral direito, um lateral esquerdo e um zagueiro, que era o zagueiro central. Central. Né?
Quando se passou a jogar com mais um zagueiro, esse cara virou o quarto zagueiro. Mas era sempre o número 4, o zagueiro pela esquerda. Então eu falei quarto zagueiro, o Eduardo não entendeu. Normalmente o quarto zagueiro é o zagueiro habilidoso. O zagueiro central é o que marca e sai pra caçar, e a sobra normalmente é o quarto zagueiro. Vai limpar a jogada. Exatamente. Então, só trazendo essa curiosidade que quarto zagueiro nunca tem zagueiro pela direita canhoto, mas o quarto zagueiro muitas vezes é canhoto. Então, seguindo aqui, o Brasil estava super bem, jogando bem na Copa América eliminatórias, e aí em 90 entrou meio fora de esquadra, assim. Teve um empate com a Alemanha Oriental de 3-3 em 13 de maio, nada a ver, jogou em casa aqui. Teve esse jogo aí perto da Copa. 10 dias antes da Copa, mais ou menos. 10, 13 dias antes da Copa. Um jogo contra um combinado de uma... Dois Louros. Exato. Da região chamada Úmbria. O Brasil já na Itália, com a seleção já pronta para estrear na Copa em 10 dias, aí fizeram de última hora o Brasil precisava jogar um amistoso, que não tinha marcado, e os caras... Pô, acha alguém aí pra gente. Fecha 11 aí. Fecha 11 aí na região. Os caras, região da Úmbria aqui. Região da Úmbria, tem os caras aqui que jogam a Série C do Italianão aí. Entendi. E os caras fizeram um combinado entre 3 times lá. Pegaram os melhores jogadores, 3 times da Série C, Perugia. Depois até Perugia subiu, enfim. Pelo menos a gente conhecido. O pessoal coloca nos comentários. Colocar, isso aí. De curiosidade. E... o Brasil não jogou era jogo treino. A FIFA não permitiu que o Brasil jogasse com a camiseta de jogo. Jogou com a camiseta de treino, assim, né? Sem ter... Até patrocinador tinha na camiseta. Mas jogo normal. Estádio, lotado e tal. Não podia dizer que era oficial. E o Brasil perdeu para a seleção da Úmbria. Isso aí. 1-0. A coisa... Aí pode ver o nível que tava... claro, os caras desfocados total. Sim, não é um jogo com a mesma. Nunca um jogo assim vai se resumir a técnica. Né? Com um nível de disparidade tão grande é a cabeça e o desfoque. E a partir do momento que tu tá atrás do placar, não tem estrutura para recompor. E se o grupo não entrar assim, na manha, é muito fácil degringolar se perder, né? Degringolar. E aí o Brasil foi já com uma desconfiança a mais para a Copa, né? Aí estreou contra a Suécia. Sábado amistoso melhor nem ter jogado. No fim das contas. Tem uma coisa que se fala ali começou na Copa América, um grande êxodo de jogadores do Brasil. Na Copa de 86, 2 jogadores do Brasil jogavam no exterior. 2. Ali na de 90 já tinha 10 que jogavam. E tava a galera saindo. Na Copa América já começou. E na Copa de 90... na Itália, né, maior campeonato do mundo na época, e não tinha celular nem e-mail, olha que oportunidade para negociações ali. Isso aconteceu mesmo. Isso regula de tempo com a Lei Bosman ou nada a ver? Lei Bosman foi depois. Foi depois? Ah, entendi. 92, acho que foi. E algo com flexibilização do número de estrangeiros nas ligas europeias. A gente só podia 2, por isso que vem daí mais ou menos, né? O aumento ele coincide mais ou menos com a Lei Bosman, mas igual. Vai pensar, chega da seleção brasileira de 23 que tem ali, o cara pesca 5, joga cada um para 5 clubes, que, de novo, o campeonato é muito forte. O mercado tem, né? E os jogadores saíam com 24 pro exterior. Era uma coisa completamente diferente. Faziam uma carreira razoável aqui. Sim, uma base aqui, pelo menos. Isso é surreal. É uma coisa que reflete... e é um tópico que a gente pode também falar mais tarde, mas é uma coisa que reflete não só no nível técnico do futebol brasileiro, mas com a identificação, eu acho, que nós temos com a seleção brasileira hoje em dia, sabe? É difícil tu partir... Hoje em dia, a gente acompanha o Campeonato Brasileiro e muito diferenciado tu pensar, poder acompanhar um Campeonato Brasileiro com Romário, com Bebeto, com... Se identificar, tu poder ver o cara que tá na seleção e pensar, durante a semana no estádio, perto da minha casa, eu fui ver ele, Roberto Dinamite e Romário no Beira-Rio, 85. E querendo ou não... A gente conta no dedo quantas vezes a gente viu. E os que ficam aqui estão muito, muito longe do auge ainda. E alguns que ficam hoje em dia estão fazendo hora para poder sair, porque não podem ir ainda, né? No é o caso do Hendrick hoje, mas... enfim... Mas a tua referência ao Gabriel Jesus já é algo... Sim, também, a gente comentava também ontem que
é um dos últimos desses, assim, que... E claro, até tem um fim ainda... Espero que em aberto, mas um fim ainda um pouco infeliz na seleção brasileira, né? Ficou marcado, mas é um cara também que atuava no futebol brasileiro e botava no bolso. No Palmeiras era no bolso. coisa absurda, né? E isso faz falta, né? E tu pensar, os caras, uma média de idade com 24 anos ir pra Europa, pô, o cara já se fala em, no mínimo, 3, 4 anos de auge do cara. Auge físico, técnico, até, enfim. Jogou vários brasileiros, aqui, né? No mínimo uns 3, 4 brasileiros, Então, a gente está em Brasil e Suécia, estreia da Copa do Mundo de 90. Antes, Felipe, se me permite, a seleção brasileira estava num contexto complicado, né? O grupo inteiro estava. O Brasil teve briga por causa de patrocinadores, né? Tem a história da foto que o Brasil tira, a foto oficial antes ali também. Todo mundo... O Brasil tinha patrocínio da Pepsi. E os jogadores, por conta dessa briga nos bastidores, por causa de grana, na verdade, os jogadores todos eles tapando... Da CBF. Não, decisão deles, dos jogadores. Tinha briga por premiação e tal. Então o ambiente não estava bom, né, de tudo que vinha acontecendo ali, assim. Então a seleção já foi para lá nesse formato, né? Então aí... O Romário tinha quebrado a perna em 89, e aí tinha toda a moral de Romário, mas estava mal. Então ele treinava em separado e a reportagem sempre em cima dele, como é que vai ser, como é que não vai ser. O Renato já não tinha jogado 86, estava muito afim. E ali em 90 na reserva já começou a gritar, porque o Lazzaroni não era nenhum cara consagrado para controlar esse monte de caras no vestiário, né? Então, o Brasil estreou contra a Suécia, já a Suécia time bom, que em 94 continuaria bom. E o Brasil ganha de 2-1, 2 gols do Careca, um passe do Branco. O Branco jogava muita bola, subia e metia ali pro centroavante. Aí o Careca tirou o goleiro e bateu de esquerda. Aí no segundo tempo um contra-ataque fulminante do Miller. O Miller é um cara que ele não era perfeito e daí eu ficava brabo com ele. Mas acho que subavaliado, né? Jogava muita bola. É que ele errava muito. Mas ele criava muito também, né? Exatamente. Isso aí eu vejo, agora eu vejo. Mas na época... Ele tinha uma jogada tradicional que ele puxava a bola de conchinha, assim, ele girava em cima do marcador e saía livre. Impressionante o que ele fazia, assim, ele criava muita coisa, muita jogada e sempre batendo de chapa também, né? Que é levar pro meio e bater de chapa. Uhum. E o Miller fazia gol de tudo que era jeito, velocíssimo. Depois no Palmeiras virou cracaço. Melhorou muito. Aí em 96, 96. Né? Com o Lucha, né? Tinha massa. Aquele ataque que fez mais de 100 gols no Paulistão. Djalminha. Ele era o Rivaldo. Os ali. Djalminha, Rivaldo, Miller, Luizão. E então ganhamos da Suécia. Aí, olha só o que eu falo do defensivismo, da repulsa, o defensivismo. O Brasil não queria saber de defensivismo nem no papel. Aí entrou contra a Costa Rica, o Lazzaroni botou 2 volantes, 2 centro-médios. Escândalo nacional. Assim, o Brasil ganhou de 1-0 e a galera não queria nem saber. Parecia Copa América em Salvador. Não, como 1-0 na Costa Rica? Aí, depois teve Brasil e Escócia, que foi um gol do Miller choradíssimo aos 90. Aí 1-0. Aí a primeira fase, ganhou todas, 6 pontos. Beleza, ficou em primeiro. E aquela época ainda tinha 24 na Copa e a fórmula determinava que não era só o primeiro e o segundo. Alguns terceiros se classificavam. E coube a nós pegar um determinado terceiro campeão da Copa anterior. que vinham daquela famosa ressaca da Copa seguinte, né? Que é uma que se mantém depois e não faltam exemplos, mas que... né? Difícil, né? Mas uma questão que eu fiquei agora, quando tu falou, tipo, dessa repulsa, assim, ao defensivismo, de apontarem o dedo pra essa seleção, vocês acham que era mais narrativa, de tipo assim, nossa, tem 2 jogadores que no papel são, sabe, jogadores mais defensivos, ou se realmente era uma seleção mais trancada mesmo, mais feio, mais moldada para defender? Olha só, Alemão e Dunga tá longe de ser o brucutu e não sei o quê. Dunga a gente já falou, né? Baita boleiro. E o Alemão também. O Alemão era
número 8, mas botaram ele de 5. Napoli, né? Jogava muito. Maradona, tá louco. Careca, alemão. Um time que jogava por música. Os caras sabiam jogar, enfim. Era... Claro, aí entra toda a questão do 3-5-2, né? De esquema europeu e tal. Tudo isso tem que pensar também, né? O Brasil tá imitando os europeus que jogam retrancados, os italianos jogam retrancados, sempre foi isso, né? E então ficou isso marcado. Aí tu entra numa partida com dois volantes, 2 centro-médios, que falava, né? Estigma, assim. Exatamente, mas os caras sabiam jogar, né? Sabiam jogar. Isso é nítido, assim. E daí depois tinha o Valdo ali no meio. E na frente Miller e Careca, né? E na lateral tinha o Jorginho e Branco, é. E Aldair, Ricardo Rocha e Mauro Galvão. Mauro Galvão como líbero. A dinâmica do time era Era tão meio solta. amarrada. Arrastada, com medo, tocando pro lado. É que o Brasil vinha muito escaldado dos times mais vistosos e não é fácil o cara que se propõe a reinventar isso tudo, né? Sim, claro. E no micro ali o torcedor fica indignado. Mas tá, vamos lá. Não é o futebol brasileiro, né? Sim. Não é o futebol brasileiro. Isso, o estigma aquela questão do Abel Braga, vamos para dentro deles, né? Sempre isso, para dentro deles, que é o que muito se pensa, né? O olha futebol um volante, carioca, né? Futebol faceiro e tal. Aí quando tu tenta mudar, fazer uma coisa dessa, obviamente que choca. Claro, com certeza. E aquilo, o Brasil foi muito maiúsculo em 58, 62 e 70. E aí fica aquilo, né? Não, vai dar de novo desse jeito. E também se for olhar, 58, tinha o Bellini... 62, o Zito lá, os caras marcadores pesados, Brito, em 70, não era só. O Carlos Alberto não alisava no jogo, né? O Brasil tinha, só que também tinha muitos gênios. E daí, de repente, quando não tinha, quando estava numa entre-safra... O contraste daí acaba não ficando... tu pode tentar te tornar mais sólido e dar uma modernizada, enfim. Não vou dizer que eu não ficava indignado também na época. Mas... Aí que eu queria chegar. Eu tenho... E dentro dessa linha, só um parênteses da linha Deixa eu só dizer, sempre enxerguei que o Dunga era craque. Sim. Mas aí como o Dunga, ele, além de tudo, é nervoso e tal, aí não caiu nas graças lá do centro do país como líder do time. Sim, né? E eu pergunto mais até para saber de vocês que viram, enfim. E dentro da lógica do eu não vi, mas ouvi, tava falando com a minha mãe, Dona Grazi, inclusive mandar um beijo para ela, sempre foi muito ligada em futebol, desde sempre, e sempre com muitas opiniões fortes, e já ressaltou, a gente já entrou em discussões a respeito de seleções, daí não tecnicamente, mas o futebol vistosamente mais deficiente ou desagradável de ver, e ela sempre coloca para mim, seleção disparada, seleção de 90, aí exagera, seleção de 90 horrível, claro, tecnicamente ainda muito diferenciada, mas desse futebol pouco vistoso e mais desagradável de se ver, e ainda mais nesse momento de entre-safra que a gente fala, e como tu cita a seleção de 82, até deixando um questionamento de que se o objetivo maior não era desfilar em campo e não ganhar, e o Lazzaroni passa a regra e diz, não, nós vamos, se precisar fazer isso aí pra ganhar, nós vamos ganhar, bem ou mal, enfim. Mas tu quer ver que isso não é uma verdade, que quando o Brasil jogou bem, fez um futebol vistoso, o Brasil perdeu. Exatamente. Foi pra Argentina. Exatamente. Foi o melhor jogo do Brasil, né? Estádio novo, né? O Miller jogava mais Ele no é alto. apoio e o Careca na ponta da Rompelância. Ricardo Roca. Olha lá. Primeiro lance mesmo? Ou é só no compacto? Ah, não. Pedindo. Fora de jogo. Dunga, hein? Pô, escorpião. É atípico o jogo, né? Que um contra-ataque pode...
And it came off his head. And the crowd won't be at all patient because they've already shown that. And a good turn by Muller, but dispossessed. And Giusti was dangerous. Goycochea couldn't believe that Giusti. Parece ter sido um jogo bem corrido, assim, bastante transição, de um lado, de outro, de um lado, de outro. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas Brasil. É? Não, o Brasil jogou muito mais. Muito mais. Não, e principalmente o Brasil conseguiu finalizar legal a transição. Um pouco. So clear by Ricardo Gomes. Shot from Trollio, well off target. Reca takes on Monzon. Bah, Alamau. Good effort. que isso? Não, na trave. Foi na trave, foi na trave. Goycochea got a finger to it as well. Com a bola colada do pé praticamente, ele chutou. Clear by Ricardo Gomes. Shot from Trollio, well off target. Reca takes on Monzon. Ah, de novo o lance. Bah, É isso aí. parece que se passasse mais uma vez a bola entrava. É. Against the woodwork. How unlucky. Goycochea got a finger to it as well. But Alamau Na segunda vez, É, né? vai que entra. A goal 30 seconds apart. O Goicoechea é roxo já. De cair no chão. Tá louco. Still off, readjusting the footwear. His way a bit, Maradona. Good ball for Caniggia. No, it wasn't that good actually. Just hit it about a foot. Chaga gets the ball. He's got Caniggia. Atrasado pro goleiro, rolando solto. É, exato, ia falar Mas isso. podia, isso aí é. Pô, isso hoje em dia. É uma tá- regra nova que não pode, né? É, regra nova, 92. Regra nova é boa. Meu Deus. Que sofrimento fazer um gol. Decision, judging by that gesture. Here's Dunga. And that's a good-looking ball towards Muller on the far post, like a golfer about to drive. And drive he has. Nossa, que era o batedor de falta desse time? Aí era o branco. Era branco? Basicamente o branco. Muller spun away to a good position. It wasn't a good ball by Alamau Chaga, and he has Caniggia with him about Olha to aí. corner on. Ai, Good ai, tackle, ai. brilliant tackle. Tome cobertura. Great cries from the Argentine supporters for a tá penalty. louco. No question. É, em tempos de VAR, olha aí. E a 5 minutinhos. Nossa senhora. Que isso. Eu jogava pouca bola. Caniggia could score here. Aí o Caniggia também. Argentina 1, Brazil 0. Que isso. And the double act of Maradona and Caniggia could have given the world champions a place in the quarterfinal. O gol é absurdo, né? Só que É uma escapada. não tem como não rotular o jogo como, pô, esse gol não tava merecendo. Não tá Então, Guilherme pode fechar o... Nossa, deixa eu só ver o lance do Miller. Ah, sim. No final. Sim. Podia ter tomado mais Eu um acho que é aí. na sequência já, né? É, parou. Bom, enfim, é. bom. O Miller erra um gol bizarro no final. É. Uma bola que sobra, ele entra sozinho, assim, a bola vem caindo. E, sei lá, tá o quê? 1,5 metro do gol, mais ou menos 2 metros. Um pouquinho fora da pequena área. Então, enfim. Aspa Miller não era perfeito. Não, podia dominar. Podia dominar, podia. Sim. E aí, por conta desse jogo aí, não sei se tem uma musiquinha que é Brasil, decime que se siente. Ah, é por causa desse jogo? É. Tener em casa su papá é por causa desse jogo aí. Que loucura. Nunca nos vamos olvidar que o Diego, etc. Uhum. Tá Pegando chorando Betio, desde Itália hasta hoje. Então, bom, perdeu a Copa de 90 nas oitavas de final. Não se perde Copa nas oitavas de final. Sim, ao mesmo tempo um confronto muito duro, mas Não, é difícil. Ficou aquém do que esperava. sim, com certeza. Ele tinha ganhado um ano antes muito bem da Argentina. Aí vem um super hiato na seleção brasileira. De novo, tentativas de se reciclar. Ricardo Teixeira contratou Paulo Roberto Falcão para ser o treinador, com a proposta de renovar a seleção brasileira. Convocar jogadores que jogam no Brasil. Primeira convocação, entraram em campo, vamos lá. Ainda em 1990. Veloso, que vocês devem conhecer do programa do Neto. Sim. Gil Baiano, Paulão, Gil Baiano Bragantino, né? Bragantino, Paulão, Cruzeiro, Márcio Santos, Novo Horizontino, Cafu,
Primeiro jogo aos do 20 Márcio Santos. anos. Também, primeiro jogo. Nelsinho do São Paulo, Moacir do Galo, Donizete Oliveira Fluminense e Neto. Craque Neto. Craque Neto. É que aí Também tá, do programa. jogador de Depois de ter sido Bragantino campeão, e Novo né? Horizontino, né? A final do Paulista tinha sido Bragantino contra Novo Horizontino. Esse foi o Bragantino do Lucha? Exatamente. Bragantino do Luxo, exatamente. E aí, na proposta de renovação, foram convocados os caras dali. Garimpar, Márcio Santos, Cafu, Mauro Silva, também do Bragantino, né? Bragantino. Nilson do Inter, e etc. E Charles do Bahia. Novamente Aquele convocado. Charles. Isso. Aí entraram o Jorginho, aquele meia, Palmeiras, Grêmio, e o Paulo Egídio, do Grêmio. Ponta esquerda. Ponta esquerda de pé direito. E o Falcão foi quem começou a levar o Márcio Santos, Cafu e Mauro Silva. A gente pode falar rapidamente da Copa América de 91, que o Brasil foi mais ou menos, né? E foi mais ou menos. E tinha ali um jogador chamado Luiz Henrique, que participava bastante da seleção, inclusive até o final de 92, surgiu no Bahia e depois jogou no Fluminense muito tempo, e depois na Europa, Mônaco. E João Paulo, ponto esquerdo do Guarani, que foi pro Bari, foi o melhor jogador da Itália quando ele jogava no Bari. Loucura. Da Série A. Aí convocava o Gotardo, o Lira, lateral esquerdo, caras... No Grêmio também. Provavelmente vocês não ouviram falar dessa galera, né? E Mazinho Oliveira, do Bragantino. Jogou no Inter depois. O Silvio, do Bragantino, centroavante de perna esquerda, jogou no Inter e no Grêmio. O Ronaldo, goleiro, também, que participou o Giovanelli. do programa do Neto. Esse time, esse grupo... Denilson. Ronaldo Denilson. Denilson. Bruxos pro... do Denilson. Esse grupo jogou os 50 anos do Pelé em 1990, lá na Europa, né? Jogou a Copa América, também cheia de grupos e pontos corridos e jogo que é final só porque deu certo a soma de pontos. Bagunça de regulamentos, assim. E aí o Brasil perdeu a penúltima partida para a Argentina por 3-2. Umas pauladas do Batistuta já, né? E aí o jogo com o Chile ganhou, lá no Chile, 2-0. O Brasil ganhou o último jogo e não adiantou nada porque perdeu por causa do... Tinha perdido na soma de pontos pelo formulismo, né? Depois disso, essa derrota na Copa América, o Falcão já foi substituído também. Sacado. Fez o trabalho de renovação, fez. E aí o Brasil ficou um certo tempo sem treinador. Teve um amistoso com o País de Gales, que o Ernesto Paulo, que hoje o Ramon é o Ernesto Paulo da época, né? Assim, interino, assistente ali da CBF. Treinou sub-20. Ernesto Paulo, né? Tempo, sim. E aí, acho que tinha origem do Botafogo ali. Fluminense. Isso. Então, aí depois contrataram o preparador físico da Copa de 70 para ser treinador do Brasil, Carlos Alberto Parreira, que já tinha treinado em 83, seleção brasileira, antes do Evaristo ficar um mês, aquela história toda. E o Parreira assumiu, e aí tinha mais cancha que o Falcão como treinador. O Parreira foi campeão brasileiro com o Flu em 84, ali time do Branco e do Ricardo Gomes, do Washington e Assis. E aí começa o 92, e uma coisa que nós já comentamos até fora do ar, que como é difícil, tu tem os jogadores, mas é difícil que todo mundo está na ponta dos cascos naquele momento. Sempre tem um cara machucado. Já dizia o grande Cláudio Cabral, centroavante, quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhum. E aí o Romário teve aquela lesão lá antes da Copa de 90, aí quando não é ele, é o outro que está machucado, aí o auge de outro já passou. Cada um na sua curva, assim, né? Então tem que ter muita convergência de fatores, organização, clima. Isso, e além de tudo, um pouco de sorte. Porque é muita gente bem preparada na Copa do Mundo, por exemplo, né? Então, 92, uma coisa que é inusitada, assim como 88, o ano composto só de amistosos. Nenhuma competição oficial? Nenhuma. Porque a eliminatória era um tiro curto. E foi entre duas Copa Américas, né? Então, 92, o mais importante de 92 é um amistoso realizado em Porto Alegre, Brasil e Alemanha campeã do mundo.
Esse foi um jogo que o nosso amigo Fábio sabe porque esteve lá. Eu fui, eu Tive lá. tava. Eu fui, eu tava, exatamente. 92, eu com 17 anos na época. Bah. Uma coisa que era difícil, né? Seleção brasileira, numa época que era muito difícil a gente ter jogos na TV, na verdade, até, né? De ver, e aí a gente teve a oportunidade de assistir o Brasil ali no Beira-Rio. E aí o Brasil fez uma boa partida, né? Ganhamos 3-1, 3-1. né? Gols de... Luiz Henrique. Luiz Henrique fez o terceiro, acho que foi, né? Luiz Henrique, na época já tava no Fluminense, acredita? Né? Eu tava fora, agora não Acho lembro. Mônaco. Mônaco. O primeiro foi do Bebeto numa rebatida do goleiro Wilker. Sobrou um gol. Na intermediária, o goleiro saiu, chutou nele, a bola viajou um minuto até entrar no gol, assim. Jorginho, né? Jorginho cruzou e fez o gol de cruzamento. Assim. Terceiro gol foi esse, na verdade. Isso. Eu tava bem pertinho, foi na inferior, que a gente falou antes, bem pertinho. E o Luiz Henrique fez o segundo gol, né? Foi isso aí. E foi 3-1, na verdade, o jogo, né? Klinsmann jogou aquele jogo. Que era, né? Matheus também. Matheus Klinsmann, era o time, né, completo da Alemanha, campeã do mundo ali 2 anos antes. Só que teve um fato inusitado esse jogo aí, né? Não sei se tu quer falar, mas eu posso, né? Eu posso falar. A dupla de ataque foi Bebeto e Careca. E no banco tinha um baixinho, nervoso, revoltado, craque. E ele disse... Na época jogava na Holanda, na época, né? Jogava no PSV ainda. Eu não viajei de lá até aqui pra ficar no banco. O banco desses caras, ele não falou, mas dá pra preço... Pelo menos não saiu na imprensa, Claro, mas... sim. Né? É mais como é até hoje, né? Então... E ali ele teve uma desavença séria com o Zagallo e o Parreira. O Parreira e Zagallo, o Parreira treinador e o Zagallo assistente. E a partir dali... em princípio, o Romário não jogaria mais com eles. E aí terminou, isso era em dezembro, final de dezembro, meio de dezembro o jogo. E o time ganhou da campeã do mundo. Quem jogou, mais moral, quem brigou. Claro. Ele entrou aos 25 do segundo tempo, ali assim. Brabo, entrou brabo. Né? Sim, entrou já nem queria mais estar lá. Exato, né? não queria. Então, e começa 93. 93, aí várias competições, e inclusive competição amistosa. Teve aquela US Cup, que o Brasil jogou com um time meio misto. Isso. E ali o Luiz Carlos Mink até se machucou, né? Num passe genial do Dunga. Aí o Brasil ficou em segundo lugar, ganhou dos Estados Unidos, empatou com a Alemanha, depois de estar ganhando de 3-0 e empatou com a Inglaterra. Aí ficou em segundo nessa US Cup, que foi em maio. Teve uma Copa América em 93, que o Brasil jogou com um time mais misto mesmo, e perdeu para a Argentina nas quartas de final. Aí sim, o último título da Argentina. Que quem perdeu... a Copa América do Maracanã. Agora há pouco. Exatamente. E aí quem perdeu o pênalti decisivo para nós foi um jogador chamado Marco Antônio Boiadeiro. Grande jogador. Guarani também. Do Guarani, depois Vasco. Campeão brasileiro com Vasco. Isso, com o Guarani também, 80 Não, perdeu a final, pro São Paulo, 86. Vice-brasileiro de 86 pro São Paulo nos do Careca. pênaltis, E Guarani do Tite. Tite jogava, loucura, Tite jogava, meio campo do Guarani. Tozinho e Tite ali, né? E é muita gente, é isso que eu falo sobre a qualidade do Campeonato Brasileiro, e até fazendo um gancho que tu comentou antes do trabalho de renovação. Daqui a pouco o Falcão foi lá, ficou 2 anos. 2 anos. Um ano. Não deu 2 anos. Mas 2 anos. Mas um trabalho de renovação de identificado aí, Cafu, Márcio Santos, Mauro Silva, cara, tu tem aí quase um pouco menos de 30% de um time campeão do mundo, que bem ou mal o trabalho da convocação, de tu garimpar esses talentos em meio a muitos talentos, ele é muito mais difícil. Numa época que era muito mais difícil tu acompanhar, né? Que os caras ficavam muito mais aqui também, né? Então, se justifica mais tu ter esses condensado. caras daqui, né? Porque o mercado era menor pra tu buscar os caras, né? Sim. Tem um outro benefício de convocar jogadores que jogam aqui, é dar experiência para eles num nível mais alto de seleção. Eleva o nível do teu campeonato. E isso se retroalimenta, né? Exatamente isso. Então, estamos falando de 93, né? Teve, então, competições de tiro curto, alguns amistosos e tal, e as eliminatórias da Copa de 94, jogadas em 93, vocês sabem alguma coisa delas? Sabem Romário? Quase nada. Né? Exato. Elas foram disputadas durante 2 meses. E elas têm... de 17 de julho de 93,
um ano antes do Tetra, até 19 de setembro de 93. Começou o jogo... Uma tabela bizarra, né? E formato, Olha quantas isso. equipes, quantos jogos. 2 grupos. 9 equipes, porque o Chile estava fora. Tava fora. Um grupo de 5, no qual classificavam 2, e um grupo com 4, onde classificava um e o outro jogava a repescagem com a Oceania. E de volta. Jogos e de volta. A repescagem... Não, digo... 2 turnos. 2 turnos. 2 turnos. Isso. Ah, imagina. Louco, Então, quantidade. E era isso. É, né? tu joga... 8 partidas, né? O time que ficou no grupo de 5, 8 partidas. Sim, grupo 4, 6 Era um partidas. pesadelo pra organizar resolvia. um campeonato com um número ímpar. Mas Aí, enfim. eu não fiz... isso. Sempre alguém folgando. Eu não fiz análise combinatória, mas quando eu digo que o grupo com Brasil, Bolívia, Equador, Venezuela e Uruguai, o Brasil, no primeiro turno, jogou todas as partidas fora. Todas as 4 fora. Bah, que logística. E a Bolívia, a 3.800 metros de altitude, jogou todas as partidas em casa. Então, no final do primeiro turno, primeiro colocado, Bolívia. Sim, vem um de cada vez. Né? Eu fico esperando, vem um de cada vez. É isso aí. Esperando lá no topo. Morrer aqui. Com 8 pontos. Segundo colocado, Equador com 4. Brasil terceiro, ficando fora. Imagina. Aí, primeiro turno assim. E o Uruguai pertinho ali do Brasil. Porque o Brasil estreou com 0-0 com o Equador. Depois subiu a altitude para jogar com a Bolívia. O Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatória. Aí, aos 35 do segundo tempo, pênalti para ele, estava 0-0, o Tafarel pegou. E aos 43 do segundo tempo, o Echeverri El Diablo, Echeverri. veio disputando com o Valber, um zagueiro muito bom, não sei se vocês lembram. Não. O zagueiro de São Paulo, bom jogador, muito bom. Jogava sempre na seleção ali naquela época. Disputou, cruzou a bola e o Tafarel botou assim para dominar o pé e fez um gol contra de calcanhar. Pegou no calcanhar das e suas próprias pernas. Foi o segundo gol que ele fez, assim, na verdade, na carreira dele, né? Ele tinha feito isso no Grenal em 86 também. 87. Não é pra qualquer um ter 2 gols. Claro que o gol foi do Jorge Veras, né? Só falar que foi. Mas eram coisas. Um super goleiro que tinha, às vezes, essas... Ele tinha pego um pênalti minutos antes. E aí vai lá e... Mas, diga-se de passagem, indecisão nunca nos deixou na mão. Mas ali tomou frangaço, Tafarel, e depois os caras ainda fizeram mais um. Então o Brasil voltou dessa excursão aí, da metade da excursão, né? Com um ponto do empate com o Equador e perdeu a sua primeira partida na história de eliminatórias, né? De eliminatórias para a Bolívia. Então lembra que o gol da Venezuela na Copa América já foi trauma, agora perdeu para a Bolívia, então... São marcos, assim, né? E daí foi para jogar com a Venezuela na Venezuela, aí ganhou de 5-1, né? Como nós falamos, Venezuela na época. E depois ainda foi jogar no Uruguai, no Centenário, fez 1-0 com o Márcio Santos e tomou um gol do Fonseca de cabeça. E empatou em 1-1. Então em cima do Antônio Carlos, né? Em cima do Antônio Carlos, tinha acabado de entrar. Tinha entrado, Fonseca muito menor que o Antônio Carlos. O Antônio Carlos não sobe, ele pula e se apoia nele e cabeceia no contrapé do Tafarel. E aí, um intervalo e o Brasil vem jogar todas as partidas em casa. Primeiro jogo, Brasil e Equador, Morumbi. Jorginho, lateral direito, falou que nesse jogo ele foi vaiado o tempo todo, lá no Morumbi. E esse jogo tem alguma coisa, uma referência importante sobre gramados, que nós estávamos falando. Vaiado porque o Jorginho jogava porque eu jogava vaiar lateral, na seleção, é fácil de vaiar, né? Mas vaiava pela precisava vai de um na seleção, vai na seleção. Então, no primeiro tempo, o Brasil já jogando bem ali e tal. Aí o Dunga mete uma bola rasteirinha pro Bebeto. O Bebeto carrega e bate de peito de pé, de fora da área. E a bola faz uma trajetória assim, uma pequena parábola. E não bate no morrinho artilheiro, bate numa montanha artilheira. E passa por cima do goleiro do Equador. E o Brasil faz 1-0. E o Brasil ganha de 2-0 com esse gol que o Guilherme vai mostrar para nós agora. O Dunga faz esse golaço. E aí o Brasil e o Dunga sai vibrando. O Dunga que tinha voltado pro time, né?
há pouco, né, na verdade. Sim, né? foi naquela partida com a Venezuela fora de casa que o Dunga entrou no time. Ele vinha na reserva, né? Na verdade, voltou pra seleção ali, né? Nesse período, né? Exatamente. Depois de toda a questão da era Dunga lá, da Copa de 90 e tal, que tinha sido marcado, tinha assim, sido enterrado o Dunga, né? De uma vez por todas, mas os caras viram que, né, ainda dava pra espremer ali, né? Alguma coisa, saía suco dali, né? E aí trouxeram ele de volta e tal. E aí nas eliminatórias ele construiu de novo a trajetória dele ali. E ali nessa partida ele já tava titular de novo.